Boa tarde, Verônica. Boa tarde, Rosane. Boa tarde, conectadas. Que bom estarmos mais uma vez juntas aqui neste sábado. E hoje nós vamos estar falando sobre um assunto muito interessante, não é, Verônica? Exatamente. A gente já está num ambiente diferente e hoje o sábado está diferente. Mas para isso a gente quer convidar você já a chamar a família para assistir. A gente vai falar sobre fé e razão. Muito importante. Como anda a sua fé? Como está a sua razão? Será que elas caminham juntas? Vamos ver, né? Tem assunto pra caramba nesse sábado, É verdade. né? Por isso eu quero convidar você já a curtir, compartilhar. E outra coisa, você já é inscrito no nosso canal? Se inscreve no nosso canal também. Aqui está, ó, dá o seu joinha, que isso vai ajudar o Conectadas a crescer cada vez mais, né? E o programa hoje está muito abençoado. Tem estado, né? Mas hoje, falar de fé e falar de razão, eu tenho certeza que Deus vai tocar no teu coração. E para começarmos assim de uma forma bem quente, nós vamos assistir um vídeo e voltamos já já. Volta com o programa de hoje e hoje nós estamos falando sobre fé e razão. E nós temos aqui conosco a nossa convidada especial, a Marina Rocha. Boa tarde, Marina. Boa tarde a todas. A Marina, ela é formada em teologia, né? Bacharel em teologia, casada com Bruno Rocha. Eles são membros da igreja Amados para Amar. São líderes, né, de louvor e líderes de PG. Que bênção, né? O casalzinho trabalhando junto. Eu já te agradeço, Marina, por sua presença aqui. Hoje nós temos muito a conversar, né, Verônica? Muito a conversar. Fé e razão e assunto, né? Seja bem-vinda, Marina. Obrigada. Eu já quero deixar o convite para vocês estarem participando do nosso chat, tá? A qualquer momento, vocês podem colocar a opinião de vocês.
São sempre bem-vindos. Isso aí. Então, para a gente começar, na Bíblia, lá em Hebreus 11, né, fala sobre a fé. Lá fala que a fé é o firme fundamento das coisas, né, que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E quando a gente vai olhar o que significa a razão, quando a gente pensa no sentido da razão, ela está ligada ao intelecto. Ver para crer, raciocinar, investigar, comprovar. E hoje nós vamos aqui ter um debate, nós vamos ver se nós conseguimos caminhar juntas, a fé e a razão, ou se elas vão para sentidos diferentes, né? O que você acha sobre isso? Elas podem andar juntas ou elas precisam estar em vias opostas? Quando eu recebi o convite, o tema e o texto base, sempre que se fala de fé, o texto base é Hebreus 11, mas Deus me levou a um versículo um pouquinho antes de Hebreus 11, que é Hebreus 10, versículo 38, deixa eu botar aqui. Ele diz assim: mas o justo viverá pela fé, contudo, se retroceder, minha alma não tem prazer nele. Tem muito tempo que eu tenho refletido sobre esse texto não aparece só aqui, ele aparece em Abacuque pela primeira vez, é repetido em Romanos e fala aqui em Hebreus. Uma coisa que me chama muita atenção, vou falar uma coisa dessa se vocês quiserem dar a opinião de vocês sobre isso, eu gosto muito de ver séries e novelas bíblicas, porque apesar de elas em alguns momentos saírem, né, contar uma história, enfim, eu acho que os princípios e alguns contextos de algumas cenas são muito interessantes. E esse texto Deus trouxe ao meu coração assistindo algumas novelas e algumas séries, porque, vou dar um exemplo para vocês aleatório, que eu lembrei aqui agora. Quando eu comecei a assistir a novela sobre Gênesis, tem um momento específico quando a Torre de Babel estava sendo construída, eu não lembro o nome do ator nem do personagem, mas ele era um personagem bíblico, e ele aparece questionando o que estava sendo feito. E eu achei interessante porque eles usam um versículo bíblico, mas que não tinha a ver com a situação. O personagem se levanta e diz assim: Deus nos disse para encher a terra e multiplicar, e vocês querem ficar presos em volta de uma torre? Eu achei interessante, e o Senhor me trouxe esse texto em mente, o justo viverá pela fé, porque a gente precisa viver por ela e falar sobre ela. Muitas vezes a gente, por exemplo, o crente tem mania de dizer assim: por que você não faz tal coisa? Porque o crente parece que é aquele que é proibido de fazer um monte de coisa, né? Por que você não faz tal coisa? A nossa resposta é: porque eu sou crente. Porque eu sou crente não é resposta. Vou dar um exemplo. Uma vez uma menina me perguntou por que ela não podia dançar funk. Eu não respondi na época, isso tem muitos anos, era discipulado por e-mail, né? E eu lembro que a gente trocou e-mail, eu não respondi, não lembro na época por quê. Então você vai ter a oportunidade de responder a ela agora? Então, o Deus respondeu ela, né? Isso é muito interessante do porquê que a gente precisa ter o nosso relacionamento com Deus. Ela falou: Marina, eu orei ao Senhor sobre isso, continuei meditando na palavra, e eu entendi que eu não danço funk, porque a Bíblia diz que o meu corpo é templo do Espírito Santo e ele é instrumento de justiça. Ela disse assim: o meu corpo, numa dança sensual, levou outra pessoa a pecar, meu corpo deixou de ser instrumento de justiça. Não é porque é crente. Não é porque é crente, e ela mesma chegou a essa conclusão pela Bíblia. São exemplos que parecem aleatórios, mas é porque a Bíblia diz: o justo viverá pela fé. Vocês precisam responder o que vocês creem, e hoje a gente não responde o que a gente crê. Por que você não, quando a Bíblia diz que você não deve fazer X tipo de negócio? A resposta não é porque eu sou crente, é porque a Bíblia diz isso, é o que eu creio. A minha fé precisa ser falada. Então, eu vivo pela fé, eu não tenho momentos de fé. E uma coisa que me chama muita atenção sobre a expressão justo vive pela fé, a gente tem a impressão de que a gente viveu uma experiência de fé quando a gente se converteu. Eu entreguei minha vida a Jesus, botei minha fé em Jesus. Aquele dia a sua fé começou. Porque você vai precisar dela segunda, terça, quarta, quinta. Ao levantar, ao deitar, ao tomar uma decisão, ao conversar com alguém. A sua fé, ela é viva, ela é real, ela precisa ser falada. E exercitada. Então, o justo, ele não tem uma experiência de fé. Ele Quando vive por você ela. fala, Marina, que as pessoas, nós, né, não falamos da nossa fé. Quando nós respondemos perguntas muito simples: eu não faço isso porque eu sou crente. Você acha que a gente faz isso por falta de conhecimento, né? Não ter a resposta exata, ou por vergonha mesmo do Evangelho? Eu acho que pode ser as duas coisas, né? Eu acho que hoje, uma coisa que a gente tem comentado nos nossos pequenos grupos, a gente tem falado sobre intimidade com Deus,
Eu não sei se isso se aplica, mas eu acho que é muito relevante dizer. Hoje a gente tem muito hábito de, quando alguém nos pergunta algo, a gente diz assim: eu ouvi na pregação, eu vi na internet, eu escutei fulano dizer. Raramente a gente vai dizer assim: eu li. Eu busquei a minha experiência. Eu ouvi do Senhor, eu entendi enquanto meditava. A gente está terceirizando o nosso relacionamento. Então, quando você for viver os seus embates, onde você precisa responder com a sua fé, no momento da pressão, você não vai lembrar de uma pregação. No momento da pressão, você não vai ter o que dizer. Porque o que de intimidade. Exatamente. Né? O que fica registrado na sua mente? A meditação da palavra. Por isso que a Bíblia, quando a Bíblia diz assim: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É um momento de pressão, mas eu tenho a palavra. Ela está guardada no meu interior. Então, quando eu passo por uma momento de pressão, ela aparece, né? Mas se a gente vive um relacionamento terceirizado, na hora que você precisar responder de fato o que você crê, não é o que você viu na internet, não é o que você ouviu na pregação, é o que você comeu da palavra. Você mesmo foi lá, sentou, comeu, meditou, rabiscou, sabe, anotou e entrou dentro de você. Então eu acredito que existe isso, e existe, isso eu falo por experiência própria. A gente tem vergonha do evangelho também, porque a gente tem medo das pessoas. Né? O cristão, ele vai ser perseguido. Jesus disse sobre isso. Né? Perseguiram a mim, perseguirão a vós. Vou soltar uma frase aqui que eu ouvi, que eu achei muito interessante, de uma missionária. Alguém perguntou para ela se a perseguição começaria quando os cristãos... como é que era a frase? A perseguição vai começar... Quando os cristãos se posicionarem, a perseguição vai começar. Ela falou assim: por que não tem perseguição? Porque os cristãos não se posicionam. Quando eles se posicionarem, a perseguição começa. Perdão, me enrolei toda para falar a frase, mas ela quis dizer isso. Não é a perseguição vai começar e aí a gente vai começar a se posicionar. Não. Quando a gente se posicionar, a perseguição começa. Por que não tem perseguição? Porque a gente está igual ao mundo. A gente não está incomodando Não está incomodando ninguém, exatamente. Então a gente tem muito essa vergonha de expor o que eu creio, sabe? De expor o que a Bíblia diz, o que eu acredito, qual é a minha fé. E quando você se posicionar, você vai criar tretas. Exatamente. Olha, o programa hoje promete mesmo, gente. Eu falo isso sempre, mas hoje, porque talvez você em casa esteja com sua fé, né, assim, meio que abalada, talvez você esteja numa situação onde você precisa estar ouvindo isso aí para você tomar uma posição, como a Marina falou. A fé, ela vai ser de todo momento você precisa exercitar, se posicionar e botar ela em ação. Então, se você precisa se posicionar com a sua fé, se você precisa se alimentar da tua fé, você fique conosco, porque Deus certamente já está falando e continuará falando com você. Tá bom? Volta, o programa hoje está falando de fé e razão, né? O primeiro bloco já foi tremendo. Se você perdeu, volta lá e começa a assistir de novo, ou então vai assistindo e depois no finalzinho volta e manda o link para o seu conhecido, para sua família, porque faz toda a diferença a fé. E no bloco anterior, a Marina, ela falou sobre o posicionamento da fé. E a gente entende que muita gente às vezes não alcança, né, o milagre, a coisa pretendida por falta de posicionamento. Você acredita nisso? A gente estava aqui conversando sobre isso, e aí eu vou expor um pouco do que eu acho que acontece hoje no nosso cenário como igreja, como nação. A Bíblia vai relatar sobre os 10 leprosos que se aproximam de Jesus e os 10 recebem cura, os 10 são curados, e apenas um volta para agradecer ao Senhor. E Jesus vira para eles assim: a tua fé te salvou. A gente pode, eu acredito, eu já vivi isso, acredito que talvez muitas de nós aqui, quando nós não cremos ainda em Jesus, não depositamos a nossa fé em Jesus, a gente vive experiências com Deus, é Deus se revelando a nós, é Deus nos mostrando: eu tenho todo o poder, eu sou o Criador dos céus e da terra, eu sou a autoridade, eu sou o Salvador. Ele vai se revelando a nós, porque a Bíblia vai dizer
é sobre uma fé que vai amadurecendo, né? Paulo vai falar assim: eu preciso falar a vocês como meninos, vocês já deveriam estar comendo comida sólida, mas ainda estão bebendo leite, porque a fé ela também amadurece. Então o Senhor se comunica conosco dentro da nossa realidade. Então eu acredito que o Senhor nos permite viver experiências com Deus. Eu acredito que até quem ainda não tomou uma posição vive experiências com Deus. Eu conheço pessoas, eu já vivi isso uma vez. A minha vizinha, ela viveu a experiência de ver o filho ser livre da morte ainda no ventre. E quando você conversava com ela sobre Jesus, ela não havia se posicionado. Ou seja, ela viveu uma experiência com Cristo. Cristo livrou o filho dela da morte. Ela sabia que aquilo aconteceu porque pessoas se levantaram para orar. Mas você pode viver experiências com Deus, mas você precisa se posicionar. Você precisa ser como aquele leproso que volta e diz: Jesus, eu creio que tu és o Filho de Deus. Porque existe a diferença de experiências com Deus que muitas pessoas vão viver, aqueles 9 leprosos viveram, e existe a experiência da fé que salva. Existe aquele momento que o seu nome é escrito no livro da vida, e existe uma frase que meu esposo tem falado muitas vezes, que é uma frase conhecida, mas a gente tem falado muito sobre isso: de que adianta você querer viver com Jesus a eternidade se você não quer viver com Ele hoje? A eternidade já começou. A partir do momento que você deposita a sua fé em Jesus, seu nome está escrito no livro da vida, o maior milagre aconteceu, a salvação. Então o que a gente deseja, eu creio que existem pessoas que estão assistindo esse programa e que já viveram experiências com Deus, de cura, de livramento. Deus está se revelando a você, mas você precisa tomar uma posição e reconhecer verdadeiramente: Jesus é o Filho de Deus. Aí você sai do milagre e da experiência que você teve que ter com Deus para a maior das experiências, vida eterna e salvação. Então a gente precisa, existem muitas pessoas que vão experimentar do poder de Deus, mas experimentar do poder da salvação, você precisa tomar uma decisão. Nossa, Tremendo. vamos falar um pouquinho sobre a fé cega. O que você acha sobre a fé cega? Sabe essa fé que acaba, de repente, a fé na fé? A pessoa crê tanto que algo vai acontecer que não pensa, que não está crendo em Deus, está crendo na sua própria fé. É engraçado, né? Sim. Mas é comum isso acontecer, né? Você quer falar alguma coisa sobre isso? Eu acho que uma coisa que é muito importante, parece muito básico, mas isso precisa ser repetido inúmeras vezes. O centro do Evangelho, o centro da Bíblia, o Antigo Testamento e o Novo Testamento e Apocalipse, que é o fim da história, eles apontam para um único lugar, uma única pessoa: Cristo. O Antigo Testamento anunciava que Jesus viria. O Novo Testamento dá testemunha de que Jesus veio. E Apocalipse anuncia: ele vai voltar e vai reinar. Então, tudo é sobre Jesus. É sobre a pessoa de Jesus. É Ele que salva, Ele que cura, Ele que liberta. Então, isso é muito importante falar, porque isso é real. Existe uma fé na fé. E fé hoje, ela é cantada em funk. Quando você escuta um funk, isso é antigo, no meio do funk grita assim: fé em Deus. A fé é uma coisa assim teórica. As pessoas acreditam na fé como uma força, uma energia, sei lá o que. Nós cristãos temos a fé definida, nós criamos em Cristo Jesus. Então, se isso não tiver muito definido, a nossa fé vira algo assim, fantasioso, sabe? Então, assim, é igual a oração. Eu não gosto de fazer crítica a canções. Eu acho que a pessoa que compôs, ela sabe ali o que ela está querendo dizer. Às vezes, só se for uma questão antibíblica, né? Então a gente precisa dizer. Mas a gente tem fé na oração? Não. Eu tenho fé no Deus que ouve a minha oração, entende? Porque senão a gente começa a achar que quem tem força é a minha oração. Aí é por isso que existe a teoria da oração forte. Porque se eu orar gritando, tem mais poder. Onde está a minha fé? No Deus que ouve o meu clamor. Então a fé ela precisa estar estabelecida em Cristo, na pessoa de Jesus, para que de fato seja uma fé que tenha valia. Quando a Bíblia vai dizer que o que for ligado na terra será ligado no céu, Jesus está dizendo assim: tudo que pedir diz em meu nome. Tirou o nome de Jesus, não tem nada sendo ligado na terra, nem forte, nem fraco, nem forte, nem fraco. E a gente tem que lembrar que tudo que acontece é para a honra e glória do nome dele. E com propósito, né, gente? Tem propósito de Deus curar, tem propósito de Deus não curar, tem propósito de Deus fazer e tem propósito de Deus não fazer. Isso não significa que você vai diminuir sua fé porque Deus não te atendeu naquele momento. É isso? Eu acho que eu tenho um testemunho muito interessante sobre isso. Você vai compartilhar. Você vai, mas daqui a pouquinho nós voltamos já e nós não perca o testemunho da Marina, gente.
Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção, no silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção, no silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do gentil ao judeu, ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus, ninguém explica. E se duvida ou se acredita, ninguém explica Deus. Agora sim, gente, voltamos e nós vamos ficar com a história que a Marina vai contar. Ela estava falando sobre essa questão do propósito de Deus em curar e não curar. Tem um testemunho de uma pessoa que eu não conheço, eu já ouvi essa história há muito tempo, sobre um cego que ele disse que não foi curado. E a gente vê isso em Paulo, né? Quando Paulo diz: roguei 3 vezes ao Senhor, e o Senhor disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então tem N experiências, né? Hoje, quem está falando para vocês aqui hoje tem um nódulo nas cordas vocais, eu não poderia estar falando. Eu clamo por cura incessantemente, porque eu creio que o Senhor pode me curar de forma inesperada, creio que Ele pode me curar através da fono, porque eu não volto a fono, creio que pode ser uma cirurgia, porque meu caso é cirúrgica, mas o que eu ia falar é sobre essa fé, porque esse cego disse assim: a Bíblia me afirma que naquele grande dia todo olho verá. Então, se eu não vejo hoje, um dia eu vou ver. Esse tipo de fé
existe a fé que está esperando a cura, mas existe a fé que crê em Deus de tal forma que ainda, já dizia o Delino Marçal, se Deus fizer, ele é Deus, se Deus não fizer, ele é Deus. Então esse cego acreditava que eu não vejo hoje, mas um dia eu vou ver. Então peraí, deixa eu entender. Muito milagre você falou de uma vez só. Você tem um nódulo, você é líder de louvor, né? Você faz como, tá aguardando uma cura, mas ainda assim, a razão, né? Ficou confuso, você está entendendo que fé e razão. A fé e a razão, ela, no seu caso, andaram diferente. E nem por isso você deixa de glorificar o nome do Senhor, de viver a sua fé. E de cantar, E de né? cantar. E de viver o propósito. Hoje eu não posso, por uma questão lógica e por uma questão médica, eu não posso cantar. Eu não posso pregar por horas. Estou aqui com a minha garrafinha de água, vim no carro fazer exercício vocal, fiz nebulização em casa. Eu preciso tem fazer... uma razão junto com a sua fé. Mas isso é uma experiência que eu vivo hoje, isso foi muito especial para mim. Porque em alguns momentos a gente entra em crise. Como é que eu oro por isso? Eu oro sem cessar. E vários momentos aqui na igreja, existem amigos meus que sabem disso, e quando alguém fala assim, nós vamos orar por cura, sempre tem alguém que vem e bota a mão na minha garganta e fala, ora hoje, ora amanhã, porque eu não quero deixar que a minha fé paralise. Eu creio que o Senhor pode curar, mas nesse tempo o Senhor já tratou tantas coisas dentro de mim. Eu ouvi isso, gente, fazendo terapia, né? Que não tem nada a ver aqui com a situação, mas crente também pode fazer terapia, né? E deve fazer terapia. Eu ouvi isso da minha terapeuta quando ela falou assim, Marina, homens e mulheres de Deus, eles precisam ser tratados por dentro. Para que quando o Senhor te mande para algum lugar, Ele puxar você como uma flecha e te enviar, você chegue lá pronto. Porque hoje, por que hoje acontecem muitos escândalos? As pessoas elas não estão prontas, elas não foram tratadas no relacionamento familiar, no relacionamento com o pai, com a mãe, no casamento, com os filhos. Tem uma vida pessoal que não glorifica a Deus, mas quer ser um super pregador. E hoje o Senhor usa o nódulo para me aprender a silenciar. Assim que eu descobri o nódulo, a primeira coisa que o Senhor me disse foi, é tempo de você me ouvir mais do que falar. Então a gente precisa discernir até mesmo as situações. E isso não me impede de orar por cura. Eu creio, até porque, gente, quando eu entreguei minha vida a Jesus, gente, hoje, ela falou, né, eu sou bacharel em teologia. Eu só tenho minha voz, gente, eu sirvo Jesus só com a minha voz. Sirvo com o meu corpo, a gente glorifica o Senhor com tudo que a gente faz, mas eu sirvo de fato ao reino com a minha voz. E hoje ela está limitada. Então eu acredito que o Senhor vai fazer algo, sabe? Eu não posso permitir que a minha fé até porque seja Ele paralisada. que te chamou para esse Exatamente. trabalho, né? Precisa do mistério, digamos. Exatamente. E a razão caminha junto, né? Você continua fazendo seus tratamentos. Por que a gente está falando isso? Porque tem pessoas também que usam muito mais a fé e a razão fica de lado. E aí toma a decisão de parar um medicamento, de parar um tratamento, porque Deus falou. Eu creio que Deus pode realmente falar, eu tenho certeza que Deus pode curar. Mas Deus também dá a razão, como a gente vai ver daqui a pouquinho um vídeo. Vamos ver agora? Vamos assistir agora? Então, Termina de falar. Então nós vamos assistir o vídeo da Bia e na volta você continua falando, certo? Olá, igreja! Olá, conectadas! Eu sou a Beatriz, podem me chamar de Bia, sou a noiva do Lucas. Eu faço licenciatura em matemática na UF e antes de fazer matemática, eu fiz 1 ano e meio de engenharia mecânica na UFRJ. Até que Deus me direcionou a mudar e aqui estou eu. E hoje eu estou muito feliz pela oportunidade que a gente vai ter de pensar um pouco sobre essa questão de fé e razão. E o motivo de eu estar feliz é porque é algo que Deus tem falado aos nossos corações na EBD dos jovens e adolescentes. Lá Deus tem nos ensinado, nos confrontado e nos mostrado que a nossa fé não pode andar desassociada da nossa razão, porque essa não é a vontade de Deus para nós. E a própria palavra nos incentiva a estudar aquilo que Deus fez, quem Ele é, a sua palavra, a nossa história como igreja, e também nos incentiva a sujeitar a Cristo todo e qualquer tipo de conhecimento. Então, algo como a fé não pode andar separado da razão, que foi algo que Deus nos deu, colocou em nós, né? E a nossa razão, o conhecimento, a ciência não pode andar separado da nossa fé, porque o nosso espírito, né? O Espírito de Deus,
ele testifica em nós que nós somos filhos de Deus e que tudo, absolutamente tudo que nós acreditamos, precisa passar pelo crivo da sua palavra e estar de acordo com aquilo que Deus nos ensina e quem Ele é. E um dos textos que é muito bonito, né, em relação a isso, é o Salmo 111, 2, que fala que grandes são as obras do Senhor, dignas de estudo para quem as ama. Um outro texto que a gente também sempre pensa, né, quando fala sobre essa questão de fé e razão, é o texto de Romanos 12, 2, que fala, onde Paulo nos orienta a não nos amoldarmos ao padrão deste mundo, mas que nós nos transformemos pela renovação da nossa mente, para que então a gente possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Algo muito interessante sobre esse texto é que Paulo poderia falar que nós não podemos nos amoldar ao padrão do mundo, mas nos transformar pela renovação da nossa fé, algo que vai nos transformar por dentro, né? Vai transformar o nosso coração, mas não. Paulo usa a nossa mente nesse sentido. E por quê, né? Por quê? Porque a nossa fé é uma fé racional, o nosso culto a Deus é racional, o nosso culto é a nossa vida. Então, pensar nisso como algo racional, como uma decisão de não estar nos padrões do mundo, mas sim nos padrões de Deus, né? Sempre sujeitando qualquer tipo de conhecimento, de nova teoria, de tudo. Aquilo que nós sabemos que é a verdade. E nós temos falado muito sobre isso no EBD também. O fato da verdade ser única e eterna, porque a verdade é uma pessoa, a verdade é Jesus Cristo. Então, tudo, qualquer coisa que a gente possa aprender, tem que estar sujeita àquilo que a gente sabe que é verdade. Antes de qualquer coisa, aquilo é a nossa confiança, né? A nossa fé de que as escrituras são verdadeiras, que são um guia para a nossa vida. Tem que estar acima de qualquer tipo de filosofia ou de teoria ou de ciência nova que se apresente, né, para nós. E algo muito interessante também sobre esse versículo, né, de Romanos 12, é que é essa questão da decisão, né, a decisão de transformarmos a nossa vida pela renovação da nossa mente. E eu sempre gosto de relacionar essa questão da decisão com o que Paulo fala em 1 Coríntios 13, um capítulo muito famoso pela questão do amor, mas algo que me chama muita atenção é que logo depois que Paulo fala sobre toda a questão do amor, ele fala aquele versículo também muito famoso, né? O versículo 11, em 1 Coríntios 13, onde ele diz que quando ele era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando se tornou um homem, deixou as coisas de menino. E ele, escrevendo na primeira pessoa, diz que deixei as coisas de menino, como um ato racional, uma decisão, né? Realmente uma decisão tomada racionalmente, porque agora, afinal, ele era um homem maduro, assim como Deus orienta a todos nós, né? Até que nós chegamos à estatura de um varão perfeito. Então, eu acho que algo que a gente tem conversado muito, algo que tem sido frisado nas nossas mentes, nos nossos corações, é que a fé e a razão, elas não estão em direções opostas, muito pelo contrário, elas caminham juntas, porque as duas são provenientes do nosso Deus. E debaixo daquilo que a gente sabe que é verdade, a gente pode caminhar pensando e acreditando, se sujeitando e honrando o nosso Deus em qualquer área da nossa vida, em tudo que a gente faça, tomando a decisão de acreditar cada vez mais e pedindo a Deus que aumente sempre a nossa fé. Foi uma oportunidade incrível estar aqui e eu espero que esse assunto ainda possa fazer a gente refletir e aliar cada vez mais essas áreas que por muito tempo foram olhadas, né, como áreas antagônicas, né, separadas. Que Deus nos abençoe e nos guie nessa jornada. Um beijo. É sobre isso que eu estava falando, né? A Bia trouxe muito bem. A fé sensata, né? A fé tem que caminhar para a sensatez, para a pessoa também não ficar habituada, como fala o mundo aí, a linguagem popular, né? Tem muita gente que vive muito a fé
né? Crer muito e aí se frustra quando a coisa não acontece. Não é isso, meninas? Eu quero agradecer a Bia por esse vídeo. A Bia, ela é professora de Escola Dominical. Ela fala EBD, né? Para quem não sabe o que é EBD, é a nossa escola bíblica discipuladora, né? E ela trabalha com adolescentes, excelente professora, e fez esse vídeo tão maravilhoso. Muito obrigada, Bia. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos falar um pouquinho agora sobre a fé sem obras. Será que funciona a fé sem obras? Eu abri até aqui, é o texto de Tiago, capítulo 2. Essa é a versão King James, eu gosto muito dela, ela traz algumas palavras assim, que facilita um pouco na compreensão do texto. Tiago 2,14 diz assim: de que adianta, meus caros irmãos, alguém proclamar sua fé, se não tem obras? Acaso essa fé pode salvá-lo? É uma coisa que a gente repete muito quando a gente vai conversar com alguns irmãos, as obras, é o que esse texto, se você for ler, você vai ler sobre isso. As obras, elas não têm poder para salvar. Existem pessoas que acreditam, isso é até uma coisa interessante de falar. Por que Deus vem me mandar para o inferno? Porque eu faço só coisa boa, eu não fiz nada de mal para alguém. Mas o que te salva não é o que você faz, é em quem você crê. A gente crê na pessoa de Jesus, por isso fomos salvos. Então, as obras, o que eu faço não tem poder para me salvar. Cristo tem poder para me salvar. Mas uma fé verdadeira, ela precisa se manifestar. Se eu creio em Jesus, mas essa fé não se manifesta, isso são coisas muito simples. Vamos dar um exemplo assim bem grotesco. Eu acho muito importante, existem assuntos que a gente toca e seria muito mais fácil a gente fingir que eles não existem, mas eles precisam ser ditos. Se a gente hoje tem um pastor que ele prega maravilhosamente bem, ele diz N coisas e acontece N coisas, mas você sabe que ele maltrata a esposa, ele tem uma fé que é morta, porque ela não se manifesta nos seus relacionamentos. É uma fé hipócrita, é uma fé que não é verdadeira, porque a primeira coisa que precisa acontecer em quem crê, está escrito em Gálatas capítulo 5, 22, amor, alegria, mansidão, domínio próprio. Essa fé precisa se manifestar, senão eu tenho uma fé teórica. Não é à toa que Jesus diz que naquele grande dia, pessoas vão se aproximar dele e vão dizer, em teu nome eu fiz, e ele vai dizer assim, aparta de mim, eu não te conheço, porque quem é o Senhor? Ele é santo. Então a minha fé, ela vai me santificar, eu vou ficar parecida com Jesus, ele vai me transformando nas minhas fraquezas. Então essa fé, por que hoje a gente tem muitas pessoas com dificuldade de crer no Evangelho? Porque elas olham para os cristãos e não veem Cristo. Então a minha fé, ela precisa se manifestar, ela precisa dar frutos de alguém que verdadeiramente crê em Cristo Jesus. Marina, eu tenho que voltar. Você falou, tem que puxar. Quando você falou, por exemplo, do marido, né, que maltrata a mulher. Quando a gente pensa em obras, né, a gente pensa que a gente fazer o bem a outra pessoa, a falta de obras é não fazer o bem a outra pessoa. A gente nunca parou para pensar que a obra, a fé morta, né, seria maltratar a outra pessoa, fazer um não mal, dar um testemunho. Não dar um testemunho, mas maltratar, por exemplo, um familiar, maltratar um colega de trabalho, Um funcionário. né? Ter uma posição melhor, aproveitar, né, se valer de uma posição melhor e diminuir alguém, magoar alguém. Isso também seria, né? Olha como que pode, né? Se eu puder acrescentar algo, eu acho que muitas vezes eu me coloco em posições que eu acabo me expondo, mas eu aprendi que se expor é muito importante, porque às vezes você pode me ver aqui falando maravilhosamente bem, e meu esposo brinca assim, só quem sabe o que eu faço em casa sou eu, porque só quem convive com a gente sabe quem nós somos. Essa fala é de todo marido, Todo né? mundo gosta de falar isso. Não, mas pra mim, tipo assim, que prega, Mas que sorte que você sabe quem, né? Nós somos em casa. Exatamente. É uma bênção. Agora em abril vai fazer um ano que eu moro com a avó do meu esposo. Eu chamo ela de sogra porque meu esposo foi criado por ela. Faz um ano, gente, a gente adiou, nós vamos fazer 5 anos casados. Ela já é idosa, ela fez 83 anos agora. A gente adiou o máximo, enquanto a gente conseguia ser vizinho dela, para manter a nossa privacidade, a gente fez. Mas chegou um momento, não tinha como, a saúde dela foi ficando debilitada, a gente se mudou para morar com ela. Gente, Jesus pegou meu caráter, falou assim, vem aqui minha filha que eu vou te tratar.
Porque e o Senhor, eu preciso que o Senhor, ele está me santificando. Porque, gente, você conviver com uma pessoa idosa, que tem opiniões diferentes da sua, que quer controlar a sua vida, ela tem opinião sobre você, ela acha que você tem que dar satisfação da hora que você entra até a hora que você sai, e você não pode ser grosseiro, porque um cristão, ele é firme, mas não é grosseiro. Então, o Senhor está tratando o meu caráter e dentro dessa situação. Então, o que eu peço ao Senhor? Senhor, eu quero ser achada aprovada por Ti. E se o Senhor me colocou na situação que eu estou vivendo hoje, eu estou vivendo a santificação. Não adianta de nada eu parecer muito espiritual para quem me escuta pregar e não parecer espiritual para quem convive comigo. Então, essa é a fé em obras. É uma fé que precisa se manifestar. Se a minha fé, ela se manifesta para vocês que estão me ouvindo aqui, mas não se manifesta para minha sogra que convive comigo, a minha fé é morte. É morte. Nós vamos dar uma pausa, vamos beber uma aguinha, mas não saia daí, voltamos já já. Nós estamos falando hoje sobre fé e razão. E agora, Marina, eu quero tocar no assunto com você sobre culto racional. Vamos falar um pouquinho sobre culto racional. Eu queria ler com vocês o texto. É um texto muito conhecido, a gente fala muito sobre isso. É Romanos capítulo 12. Todo mundo conhece o texto, mas é muito importante a gente ler. Diz assim, essa versão aqui, King James. Portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Algumas versões usam culto espiritual, enfim. Vamos explicar o contexto do texto. A gente sempre escuta a expressão culto racional e a gente pensa assim, culto público, culto de uma igreja. E Paulo não está falando sobre isso. Paulo está falando sobre um culto à minha vida, como um culto a Deus. Eu achei muito interessante que nessa Bíblia de estudo, ele fala que Jesus rasgou o véu, Jesus já fez o sacrifício que precisava ser feito, mas agora o sacrifício ele acontece no meu corpo e o Santo dos Santos é o meu coração, ele disse assim, onde o Espírito Santo habita. Então hoje eu sou o templo do Espírito Santo, hoje o Senhor não habita em templos feitos por mãos, ele habita no meu corpo. Então onde vão acontecer? Se no Antigo Testamento acontecer sacrifícios de animais, Paulo está dizendo assim agora vocês são o sacrifício vivo. O sacrifício é a vida de vocês, é a vida que vocês levam. E vou dar um exemplo para a gente compreender um pouco melhor esse texto. Essa semana teve uma pregação lá na igreja e a pessoa que estava pregando, ela estava falando sobre vida com Deus, intimidade, coisas que você precisa renunciar para você viver uma vida que glorifica a Deus. E ele deu um exemplo, eu já tinha ouvido isso de um amigo há anos atrás, e a pergunta que o pregador fez foi assim, jogar futebol é pecado? Todo mundo sabe que não. Aí ele disse, mas para mim era, porque todas as vezes que eu jogava, eu me irritava, eu xingava pessoas, eu brigava com pessoas, então eu não glorificava Deus naquele momento. Então o futebol para mim era pecado, me fazia pecar. Por exemplo, quando ele faz uma escolha de abrir mão, eu não vou jogar futebol mais, porque o futebol está me levando a pecar. Ele está fazendo um culto racional. Ele está pegando a vida dele e apresentando como um sacrifício vivo. Pra gente às vezes não tem sentido, mas vocês já conheceram torcedores de futebol fanático? Como é que a pessoa é enlouquecida com aquilo? Quando ela entende que aquilo não está glorificando a Deus e ela renuncia, isso é um culto racional. É a fé sendo colocada em prática. Porque, por exemplo, se ele entende que o futebol está fazendo ele pecar, mas ele não para de jogar, ele não colocou a fé dele em ação. Ele entendeu, mas não fez nada com isso. A fé ela precisa ser colocada em prática. Eu entendi que me faz pecar, então eu preciso renunciar. É o que Paulo está dizendo. Apresente o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então é uma fé que eu compreendo o que precisa ser feito e pratico o que precisa ser feito. E abrir mão de algumas coisas. Né? A gente vê lá em Mateus que fala que se o teu olho te fizer pecar, é melhor você arrancar o olho, você entrar no céu sem um olho, do que deixar de entrar no céu. Seria isso, você abrir mão daquilo que parece ser mais forte que você, né, para você ter a consagração, você ser santo. Hoje a gente tem ouvido muito a palavra abrir mão do que é lícito. É a palavra que Deus tem falado muito comigo e com meu esposo. Para a gente entrar, não tem um texto de Ezequiel quando ele fala de níveis de água, né?
Você vai se aprofundando no seu relacionamento com Deus e você quer tanto mergulhar no que Deus tem pra você que você vai abrir mão de coisas lícitas. O que são coisas lícitas? O futebol não é pecado, mas eu abro mão para que eu me santifique mais. Então talvez o Netflix possa fazer você pecar, porque está tomando horas do seu dia. É um tipo de conversa que faz você pecar. Você vai precisar se retirar, conversar. Exatamente. São coisas que são lícitas, que não são pecado, mas estão fazendo mal a mim, ao meu relacionamento com Deus. Então, como eu quero preservar a minha fé, eu abdico de coisas, porque eu quero manter a minha fé em Cristo Jesus. Então, você vai precisar abrir mão, porque a gente só pensa em abrir mão de coisas que já estão pré-estabelecidas, né? A crente não pode isso, crente não pode aquele pecado que já é pré-estabelecido. Exatamente. Mas tem coisas que não são pré-estabelecidas e que você vai precisar renunciar também. E aí, Marina, depois que a gente ouve tanto, né? Ouvimos tanto, eu tenho certeza que você em casa também, né? A fé, ela vem pelo ouvir? É uma pergunta que eu achei interessante que a gente conversou, é se a fé pode ser ensinada, né? Eu vou ler, a gente às vezes, nas duas experiências dos textos que a gente compartilhou, o Senhor me levou a analisar um pouco mais a fundo. O texto que fala sobre a fé que vem pelo ouvir, os versículos que antecedem ele diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. No entanto, como invocarão aquele em quem não creram? Em como crerão em quem não ouviram falar? Então, a minha fé, a fé de Marina, ela não pode ser colocada em Rosane. Ela é uma fé pessoal. Por isso que a gente fala que a salvação ela é individual. Eu preciso crer, eu não posso crer por Rosane. Mas alguém precisa proclamar a fé. E aí, como a gente falou, qual é a nossa fé? Cristo Jesus. Então, alguém precisa proclamar Cristo para que então as pessoas possam crer. Então, a fé ela não pode ser ensinada no sentido de colocada em alguém, dentro de alguém, mas ela pode ser proclamada. E é por isso que no final do texto vai dizer que a fé vem pelo ouvir. Quando alguém está proclamando, a gente está aqui falando de fé. Existem pessoas ouvindo. Eu estou anunciando Cristo para você. Então, eu acredito que o Senhor vai, e a Bíblia diz que o Espírito vai convencendo o nosso coração. Então, eu acredito que o Senhor está falando com você e existe uma fé sendo proclamada aqui, anunciada. E aí, a fé está entrando em você por meio do ouvido, né? Ela está sendo anunciada, proclamada, e aí você vai precisar tomar, como nós já tomamos, uma posição a respeito de Cristo Jesus. Então, a fé, a gente falou isso no começo, né? A fé precisa ser falada. E eu falo isso com todo o meu coração, falo isso com vocês, falo isso para quem está nos ouvindo. Fala do que você crê. Quando alguém perguntar para mim, Marina, você está com um nódulo, mas o Senhor é minha alegria, o Senhor me fortalece. A gente não fala essas coisas. O Senhor tem me fortalecido, o meu corpo está enfermo, mas o Senhor tem renovado o meu interior. A gente precisa falar do que a gente crê. E alguém vai se escandalizar ou se chocar quando ouvir como pode alguém doente estar feliz. A minha fé está sendo anunciada e alguém pode passar a crer em Jesus pelo que ela ouviu do que eu disse. Então, essa é a fé que é proclamada, é anunciada, para que alguém possa crer. Muito legal também essa questão da fé ensinada. De repente, PGs, né, onde se conta, se compartilha histórias, porque a gente ouve a história de outras pessoas. Não é que a gente vai copiar, mas a gente vai começar a aprender que como Deus atuou na vida de fulano, de ciclano. E nós também temos a Bíblia, né? Sim. Que é através da Bíblia que nós vamos ler e vamos conhecer tantas pessoas que tiveram experiências de fé com Deus. A gente poderia citar aqui vários. A gente vai lembrar aqui, por exemplo, de Abraão, né? Conhecido como o pai da fé. Né? Ele teve uma experiência eu até brinquei, levou quase 100 anos para ter o filho prometido e Deus pega esse filho para ser sacrificado. E o Abraão, ele creu, ele confiou. Né? Ele deixou que Deus agisse até o último momento, né? E o Isaac também teve essa fé. Ele não esperneou, ele não disse não, ele não se negou, né? Mas ele deitou lá no altar e se ofereceu em sacrifício. Até que Deus veio e providenciou, né, quem seria sacrificado, o animal que seria sacrificado. Então isso é uma fé. É através da Bíblia que a gente vai conhecendo essas histórias e a gente vai entendendo quem é esse Deus. Deus Todo-Poderoso, Deus de milagres. Né? Vamos ficar agora conectados com o Pai. A paz do Senhor Jesus para vocês que estão conectados conosco. No nosso programa de hoje, o tema foi razão e fé. Queria estar deixando um versículo com vocês, que está lá no livro de Mateus,
capítulo 14, de 22 a 33, que diz o seguinte: Logo em seguida, Jesus ordenou que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Despedida a multidão, ele subiu ao monte para orar em particular. Ao cair da tarde, estava ali sozinho. Entretanto, o barco já estava no meio do mar, atingido pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma! E gritaram de medo. Porém, Jesus imediatamente lhes disse: Coragem, sou eu, não tenham medo. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir contigo sobre as águas. E Jesus disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, observando o vento forte, teve medo e, começando a afundar, clamou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão, tomou-o e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então, os que estavam no barco adoraram, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Eu gostaria de começar essa minha reflexão aqui para vocês, dizendo que eu creio que os maiores milagres, eles são vividos a partir do momento em que nós damos um passo de fé, onde a gente realmente se lança e confia que Deus tem poder para fazer todas as coisas, e não quando a gente acha que nós mesmos, por nossa força, conseguimos resolver as coisas. Pedro, diferente dos outros discípulos, ele viveu o milagre. Os outros apenas viram, testemunharam, mas pela fé, Pedro pôde andar por sobre as águas. Botando a fé que ele tinha em prática, Pedro pôde andar por sobre as águas. E naquele momento, eu creio que foi preciso deixar um pouquinho a razão de lado e viver realmente pela fé. Porque se Pedro naquele momento fosse pensar assim, racionalmente falando, pela razão, ele veria que é impossível, né? Todos nós sabemos que nós não somos capazes de andar por sobre a água. Mas fazendo uso da fé que Pedro tinha, ele conseguiu e entrou para a história, sendo o único homem, né, além de Jesus, é claro, no relato da Bíblia, a andar por sobre as águas. Pedro desce do barco, Jesus manda ele vir. Pedro, inicialmente, começou a caminhar em contra Jesus e ele estava, acredito eu, olhando fixo para Jesus. Até que num dado momento, as ondas, o vento, aquele mar revolto, e Pedro desvia os olhos de Jesus e tira o foco dele de Jesus e foca nos problemas que estão ao redor dele. E naquela hora ali Pedro afunda. E o próprio Jesus disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Mas o que eu acho mais lindo nessa mensagem aqui, nessa passagem, é quando a Bíblia não fala assim: Jesus estendeu a mão e pegou. Ele fala isso, mas antes de falar que Jesus estendeu a mão e tomou Pedro e pegou ele, a Bíblia fala que imediatamente Jesus Cristo não deixou ele ali ainda perecendo por um tempo para ele, tipo assim, vai aprender porque não teve fé, não. Imediatamente, isso acontece com a gente. Muitas das vezes a gente começa até bem, a gente entrega, a gente confia e a gente está com os olhos fixos no Senhor. Mas os problemas são tantos que às vezes o nosso olhar se desvia e a gente acaba afundando assim como Pedro fez. Mas nós podemos ter a certeza de que Deus está ali, ó, pronto, atento, com os olhos sobre nós, para na hora que nós clamarmos, nós precisamos clamar. Não adianta a gente afundar e ficar ali afundando, que se a gente não pedir, ele não vai se mover. Deus é movido pela nossa oração. E Pedro fez isso. Pedro falou: Senhor, ajuda-me, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e tirou Pedro daquela situação e eles voltaram para o barco. E era sobre isso que eu queria fazer um paralelo. Nessa volta para o barco, a Bíblia aqui falou que quando eles voltaram para o barco, o mar, né, voltou, ficou calmo novamente. Eu queria lembrar lá em Mateus 8, quando Jesus acalma a tempestade. Jesus estava dentro do barco, né, dormindo, e aquela tempestade estava lá e os discípulos o acordaram pedindo para que ele fizesse algo. E ali naquele momento Jesus fala também: homens de pequena fé, por
que temes, né? Se Jesus estava ali e Jesus foi e acalmou a tempestade. Essa história termina da primeira vez que Jesus acalmou a tempestade com com os discípulos no barco falando assim: quem é este homem que até no vento e o mar obedecem? E aí a gente pode ver que nesse segundo momento, nessa segunda tempestade onde Jesus vem pelo mar, Jesus repete a mesma coisa, agora não para todos os discípulos, mas para Pedro. Homem de pequena fé, porque duvidaste? Lá foi porque homens de pequena fé, porque temestes? Aqui foi homem de pequena fé, porque duvidaste? E o final dessa passagem aqui é a resposta do que eles perguntaram lá na primeira vez, quando eles falaram: quem é esse que até o mar obedece? Aqui eles adoram a Jesus e falam: és verdadeiramente o Filho de Deus. E isso é muito maravilhoso. A pergunta que eles tinham agora já não era mais uma dúvida, mas sim uma convicção, e eles o adoraram. E pela fé, gente, nós podemos vencer todos os problemas que a gente pode estar passando pela nossa vida, seja ele financeiro, familiar, emocional, enfermidades. Quando a gente resolve realmente depositar a nossa fé e crer, não é depositar fé e ficar ansioso, é depositar fé e descansar. A gente pode ter certeza que a gente vai viver o sobrenatural de Deus na nossa vida através da fé. Vamos falar com Deus? Vamos nos conectar com o Pai? Senhor nosso Deus, eu lhe peço, Pai, que possamos estar com os nossos ouvidos atentos, ouvindo a sua voz, ó Deus, quando o Senhor nos chamar para caminhar sobre as águas contigo, que possamos ir e possamos confiar. Ensina-nos, ó Deus, a manter os olhos firmes e fixos no Senhor. E se por acaso, Pai, os nossos olhos se desviarem pelos problemas que nos cercam, ó Deus, que o Senhor esteja ali ao nosso lado, ó Pai, para estender a sua mão imediatamente, ó Deus, e nos dar o livramento. Que possamos entender que sem Ti não podemos nada, que a nossa fé precisa estar depositada em Ti. Ó Pai, leva-nos, ó Deus, a um relacionamento de maior intimidade, ó Pai, e fé contigo. Esteja conosco, ó Pai, em todos os momentos da nossa vida. Em nome do Seu Filho amado Jesus que eu lhe oro. Amém. Amém, Márcia. Olha, Marina, eu quero te agradecer por esse programa de hoje. Foi uma tarde assim maravilhosa estar com você. E é claro, quero agradecer também aos seus pastores, né, que são o pastor Ronaldo, o pastor Milene, né? Quero agradecer por cederem esse espaço que nós estamos gravando aqui no espaço de vocês, né? Agradeço muito pelo carinho de vocês. E você gostaria de deixar alguma consideração final? Eu queria deixar para o seu coração, nós acabamos de sair, estamos passando por uma pandemia, passamos por uma série de situações que abalaram nossos corações, nossas emoções. Nós já vínhamos de uma geração ansiosa e talvez tudo que a gente viveu nesses últimos anos nos abalou. Mas tem uma frase que o Senhor colocou no meu coração há tempos atrás, que é o seguinte: os dias próximos da vinda de Jesus, eles vão ser dias muito difíceis. A sociedade vai ficar difícil, o que a gente vai passar vai ficar difícil, mas uma coisa não muda: o Senhor permanece o mesmo. Então você pode passar por um meio de uma pandemia, com o seu negócio fechando, e você vê o Senhor colocando pão na sua mesa. Você pode passar por uma situação onde o casamento ficou em crise, e você vê o Senhor restaurando o respeito, o amor. Não importa as situações difíceis que nós vamos passar, você vai passar, mas Ele permanece o mesmo. Ele continua socorrendo o nosso coração, socorrendo a sua casa, socorrendo a sua família. Então coloque a sua fé em Jesus e eu te desafio. Se existe uma questão que está diante de você hoje, faça uma oração a Cristo Jesus, eu tenho certeza, Ele vai te responder. Amém. Amém. Que fé, hein, gente? Não deixa a sua fé esmorecer. Não perca a esperança, a Cristo Jesus para você. Não importa o que você está passando, a esperança e a sua fé em ação. Exercita a sua fé, como a gente falou, o tempo todo. Você vai receber a sua vitória, e se não receber, você vai entender o propósito de Deus na sua vida. Deus, Ele continua com o controle de tudo. Não se esqueça disso. Deus é o mesmo de ontem, hoje e será eternamente. E Ele está no controle das nossas vidas, né? Nós vamos encerrar e eu quero agradecer também algumas conectadas que assistiram ao nosso programa passado e aceitaram o desafio da mesa posta.
Nós vamos encerrar o programa de hoje assistindo os vídeos de algumas conectadas. Então, meninas, fiquem com Deus. Até o próximo programa.